Quer hoje o acaso que estejamos a conduzir este debate da Comissão Permanente, não na sala das sessões plenárias, mas nesta sala do Senado. E, portanto, estranho para um republicano, não falamos sobre a estátua da República, mas sobre um quadro de El Rei Dom Luís I, que subiu ao trono em 1861. Mas isso fez-me ir buscar um texto de um deputado, não desta Casa, mas não desta Câmara, ou seja, da Câmara dos Deputados aqui ao lado, exatamente desse ano, de 1861. Chamava-se Carlos Morato Roma e escreveu um livro sobre a questão da moeda, no qual diz: se dever atachar-se de puro sonho a existência de moeda universal, não creio que assim deva considerar-se a de um sistema monetário europeu. Se a França, tomando a iniciativa, adotasse esse sistema, e se a Itália, a Espanha e Portugal a acompanhassem, é muito para crer que o exemplo deste grupo de nações latinas tivesse uma força irresistível. Mais de 100 anos antes da criação da moeda única, havia quem, nesta Câmara, discutisse o tema. E se fosse talvez noutro Parlamento de outro país do mundo, isto estaria reconhecido de alguma forma como tendo havido pioneirismo de um deputado português num tema que é tema ainda hoje da nossa sociedade e da nossa política. Isto para dizer que o nosso problema nacional nunca foi o das ideias serem debatidas com a antecedência necessária. O problema sempre foi de conseguirmos ter uma estrutura social e económica que fosse acolhedora para essas novas ideias e que as conseguisse implementar. O problema nunca foi sabermos qual é o lugar de Portugal na Europa e no mundo. O problema sempre foi que na escolha entre o dinheiro fácil e o verdadeiro enriquecimento, as elites políticas, económicas, escolheram o dinheiro fácil. O dinheiro fácil foi o ouro do Brasil, o dinheiro fácil foi o extrativismo das colónias, o dinheiro fácil foi certo tipo de fundos europeus, o dinheiro fácil é hoje em dia o turismo massificado e o imobiliário de luxo. O dinheiro fácil é também a fuga aos impostos, esse ainda é mais fácil, e se há portas giratórias que levam da política aos negócios, também há algumas que vêm dos negócios da evasão fiscal para a política com financiamento pelo caminho. É bom que não esqueçamos disso. Então, o problema nacional hoje continua a ser o de criar as condições do verdadeiro enriquecimento. E esse debate, que já existia na altura, passava, em primeiro lugar, pela qualificação, já vi que houve quem reagisse, imaginem quem, não por acaso. As condições para o verdadeiro enriquecimento passam pela valorização das pessoas, do conhecimento e do território. Passam pelas qualificações. E é preciso dizer que conseguimos que elas hoje chegassem a um nível comparável ao dos restantes países europeus. Que o dinheiro fácil não passe pelo nosso país em busca da compra dos produtos verdadeiramente que têm valor acrescentado, incorporação de conhecimento, tecnologia e técnica que comprávamos lá fora e que trazíamos cá para dentro. Em que apenas uma elite pequena enriquecia e os outros ficavam de fora. E o mesmo se passa hoje em dia quando vemos casas à venda por milhões e milhões de euros a que as famílias normais não conseguem chegar e sabemos bem quem está do lado desse imobiliário de luxo e quem está do lado do direito de casa para morar. O problema no nosso país tem sido sempre que damos meio passo para o progresso e não o complementamos com o restante. Uma nova cultura de trabalho que traga esses jovens que hoje simplesmente podem convergir, mais do que convergir com a média da União Europeia, superar a média da União Europeia à distância de um voo de Portugal para um país do centro da Europa. Não fazem porque os impostos lá são mais baixos, às vezes são mais altos. Fazem-nos porque os salários são mais altos. Porque os serviços públicos, com esses salários mais altos, conseguem ter uma qualidade mais alta e serem mais universais e mais baratos. Mas fazem-no também porque encontram lá uma cultura de trabalho que os realiza, seja no público, seja no privado e no setor social e cooperativo. É isso que precisamos de mudar em Portugal. E para mudar Portugal, nós precisamos de renovar o nosso contrato democrático, o nosso contrato social e o nosso contrato ambiental. Começo pelo último. No tempo em que Carlos Morato Roma escreveu este texto, enriquecer era industrializar. E era isso também que ele defendia. Industrializar era queimar matéria fóssil para produzir. E, portanto, poluir mais, sem, evidentemente, imaginar o que isso causaria ao nosso planeta através do aquecimento global, do efeito de estufa. Hoje não é assim. Saiu a notícia, ainda hoje, de que na União Europeia nós
queimámos menos 16% de matéria fóssil, emitimos menos 16% de gases com efeitos de estufa, e isso não significa que empobrecemos 16%. Estamos a conseguir desacoplar a indústria das emissões carbónicas e conseguiremos nos próximos anos, já conseguimos emitir o mesmo que emitíamos em 1960, um dia conseguiremos emitir o mesmo que no tempo de Carlos Mourato de Roma, em 1860, e, no entanto, tornar-nos mais prósperos e distribuir essa prosperidade melhor. Este é o contrato ambiental de que precisamos. O contrato social, evidentemente, tem diferentes visões, e ouvimos ainda agora a Iniciativa Liberal apresentar uma delas. Seremos adversários nas eleições e teremos visões até opostas sobre a maneira como o Estado Social deve ser o verdadeiro chão de dignidade, abaixo do qual ninguém pode ser e que deve ter elementos novos que possam catapultar as pessoas para uma vida maior. Mas ser adversário nas eleições não significa sermos inimigos e muito menos sermos inimigos da democracia. Porque o verdadeiro problema de Portugal não é um problema económico, é um problema político. É o escolhermos construir a partir da democracia que conquistamos, sabermos que o país que temos não é inimigo do país que queremos, ou então irmos atrás do conto do vigário, daqueles que dizem que vêm limpar o país da corrupção. Ouvimos ainda hoje, nunca se importaram, quando falaram da Hungria, com o facto de que toda a família de Orbán é a mais rica do país. Falam de limpar, mas são apoiados por Bolsonaro. E digam-me uma coisa, Bolsonaro e os bolsonaristas limparam a esplanada dos ministérios quando foram defecar no Palácio do Planalto? O verdadeiro problema é estarmos confrontados no próximo dia 10 de março entre a escolha daqueles que são aliados dos que defecaram no Palácio do Planalto, dos que encheram os bolsos na Hungria, dos que invadiram o Capitólio e que evidentemente fariam Portugal passar pela mesma tragédia de amigos desavindos, de famílias que não se falam, os mesmos que aliás já estão a devorar famílias da direita e do centro democrático e que pretendem apresentar as soluções miríficas que tornarão piores todos os problemas de Portugal e os tornarão impossíveis de resolver. Renovar o contrato democrático é todos os democratas a tentarem nisto, a esquerda, o centro e principalmente a direita democrática que acorde do seu torpor e que no próximo dia 10 de março apresente as soluções de uma proposta cívica, porque há de facto duas visões diferentes nessas eleições, ou é Portugal prosseguir em civismo, coesão cultural e social, ou então, o que é que disse o Sr. Deputado Pedro Pinto? Se calhar depois não venha dizer que foi irónico, não venha dizer que foi irónico a seguir, porque dessas ironias, digo-lhes, senhores deputados, nem a brincar e os portugueses não embarcarão nelas. Muito obrigado.